Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa tarde, né? Às vezes bom dia, dependendo do horário que vocês forem assistir a aula. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Espero que tenham passado a semana bem. Por aqui tá tudo bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Fazer nossa aula 5, falar um pouquinho de protocolo de Manchester e das emergências clínicas que a gente vai encontrar aí em urgência e emergência. Na semana passada, eu falei com vocês, passei uma atividade, né? Já recebi de uma grande parte de vocês. Já passei na escola essa semana, já peguei uma parte das atividades. Devo retornar lá amanhã ou na segunda de novo, para pegar mais atividades que a gente vai deixando lá, tá bom? O estudo de caso que eu passei para vocês, né, ele vai valer 10 pontos, igual eu falei para vocês, e é para entregar na escola, tá? Pode me mandar por e-mail, se quiser já ir adiantando, mas se possível é para entregar na escola, para a gente arquivar nos trabalhos de vocês, tá bom? As atividades por aula, tá tranquilo, a gente vai lançar as notas no diário, mas os estudos de caso, como são uma pontuação maior, se possível deixar na escola para a gente arquivar aí no histórico de vocês, de alunos. Quem teve dúvida, eu respondi durante a semana, mas volto a reforçar. Não deixe para a última hora, tá? Não deixe para a semana da prova, porque às vezes na semana da prova a gente não consegue, né? E é muita gente, muita dúvida, então vamos tirando aos poucos, tá? São aulas grandes, aulas com muito conteúdo, né? Então a gente precisa de não acumular para não ter problema no final. Hoje, então, nós vamos dar início ao protocolo de Manchester e depois vamos falar um pouquinho das emergências clínicas, tá? Quem tiver dúvida, mesma coisa. Só me mandar mensagem, mandar no WhatsApp ou por e-mail e eu vou retornando, tá bom? Ontem, quem me mandou e-mail até ontem à tarde, eu já confirmei todos. E o de ontem, depois das 18 até hoje, eu ainda não confirmei, tá? Mas eu vou confirmar e aviso pra vocês, tá? Quando eu falo ontem, significa quinta-feira, tá bom? Quem mandou até quinta-feira, 18 horas, eu já confirmei. Quem ainda não mandou, eu vou confirmar, tá bom? Quem não estiver recebendo confirmação, me chama no WhatsApp, porque às vezes não tá mandando pro e-mail correto. Então, vamos falar um pouquinho do protocolo de Manchester, né? O que foi o protocolo? Ele foi um sistema que foi criado lá em 1994 e ele tem o intuito de fazer o quê? De trazer, né, uma presunção do diagnóstico médico. Ele não é um diagnóstico médico, tá? Quem faz é o enfermeiro, o ensino superior. Mas por que a gente vai saber dele? Né? Porque para a gente poder conduzir, né, saber a urgência, saber qual paciente tem prioridade, a gente precisa pelo menos conhecer esse protocolo. Não adianta eu ver as cores, né, que é da pulseirinha, por exemplo, falar, o paciente ele tem prioridade no atendimento, mas quem é que tem prioridade se não conhece as cores? E aí esse sistema ele surgiu lá em 1994, né, um protocolo novo. Por isso que a gente ainda tem alguns locais que estão passando por processo de implementação e hoje nós temos ele quase 100% no Brasil. Ana, por que não é 100%? Porque algumas instituições, elas ainda estão em processo, né, de implementação, tá? Principalmente locais menores, que o pronto-socorro não é bem um pronto-socorro totalmente estrutural, né? Não tão estrutural ainda de PA, de pronto-socorro. E aqui sim, a gente já tem, tá? Então esse protocolo de triagem, ele funciona como? Ele funciona com base, né, num diagnóstico que vai servir para triar quem tem maior urgência no atendimento, tá? Então essa é a finalidade dele. Então ele é novinho, né, porque surgiu em 94, ele é um protocolo novo. E aí, o que acontece? A gente costuma avaliar com algumas perguntas bem básicas, tá? Ana, eu preciso saber todas essas perguntas? Não, com o tempo, né, trabalhando no pronto-socorro, vocês vão ver que a gente vai adquirindo esse conhecimento na prática. E quem faz o protocolo é o enfermeiro com ensino superior, né? A gente só precisa conhecer para saber quem é a prioridade. Vermelho é quando tem comprometimento de vias aéreas, respiração ineficaz, ou o paciente está em choque ou uma criança que não está responsiva. Esses são os principais que vão estar em vermelho.
Quem está em laranja? Quem está com dor severa, grande hemorragia, alterações no nível de consciência e criança com febre, tá? Quando fala criança quente, criança febril. No amarelo, são quem está com dor moderada, pequenas hemorragias, história inapropriada, então você não consegue fechar uma história, vômitos persistentes e febre. Em verde, quem está com dor, com febrícula, né? Tá quente, mas não tão quente, tá com início de febre aí, não tá ainda nos 38, vômitos. E no verde ainda vai ser problemas recentes ou quem tem algum outro diagnóstico que pode, por exemplo, a pessoa que tá com uma dor no pé, não sem febre, sem náusea, somente dor, né? Ela vai ser classificada às vezes aí como azul. Qual vai ser a necessidade dessa classificação, né? Primeira coisa vai ser mesmo para dar prioridade. Por quê? Se a gente pensar em um pronto-socorro, vamos pensar que está uma mesmo, né? Um pronto-socorro relativamente pequeno, em relação à população ele não é tão pequeno, mas em relação ao número de atendimentos, né? É uma unidade pequena, tem um porte para o atendimento aí, mas não comporta grande número de pessoas. E hoje nós temos Itaú, o SAMU e o Corpo de Bombeiros, né, que faz o transporte de vítimas graves e ainda a própria população. Se a pessoa passa mal em casa, às vezes a população leva, né, a pessoa, o acompanhante, ele leva. Então a gente tem aí essa demanda. E aí, como é que a gente vai saber quem é mais grave que o outro, né? Antes não, antes às vezes a gente levava por ordem de chegada, passava pelo médico e aí dava conduta, né? No passado funcionava assim. Resultado, muita gente morria, né? Por quê? Porque às vezes era um quadro grave, um infarto agudo do miocárdio, e aí ficava 1 hora, 2 horas esperando o atendimento por ordem de chegada. Hoje não. Hoje faz uma triagem e essa triagem é que faz a classificação. Lembrando que isso não quer dizer que o paciente que não está tão grave possa ficar aí o dia todo na unidade. Também não é assim que funciona, tá? A gente tem que pensar no tempo. Eu trouxe um exemplo, tá? Prático. Imagina que você está recebendo um paciente adulto, né, do sexo masculino, com 28 anos de idade, vítima de acidente de carro em sua unidade. Então, você está no pronto-socorro de Itaú, recebendo esse paciente. A informação que você tem é que se trata de um caso de grande traumatismo. O paciente refere-se que após o acidente acordou dentro da ambulância, apresenta queixa de dor moderada em maléolo esquerdo e sangramento contínuo, porém de pequena intensidade. Então ele tem um sangramento pequeno e dor intensa, né? Provavelmente por causa de uma possível luxação ou até mesmo fratura. Quais serão então os passos de avaliação desse paciente? Geralmente ansioso, ECG, né, escala de Como de Glasgow em 15, por quê? Porque ele está consciente, está responsivo, sabe onde está, respira espontaneamente sem dificuldade, refere que o carro estava a 110 km por hora quando colidiu frontalmente. Os sinais vitais, né, na admissão do pronto-socorro foi pressão arterial de 10 por 7, né, ou 100 por 76, saturação de oxigênio 97, boa, frequência cardíaca 108, e frequência respiratória 22. Vamos ver como isso se processaria no nosso fluxograma, tá? Como é que esse paciente iria ver como é que é isso aí, né? Verifique que negamos a maioria dos discriminadores, né? Há comprometimento de via aérea? Não, respira em ar ambiente. Respiração eficaz? Não, está respirando adequadamente. Hemorragia ensanguinante, né? Que está com grande fluxo? Não, tem uma hemorragia pequena. O paciente está em choque? Não. Então, ele não é vermelho. Dor severa? Não, a dor dele é moderada. História significativa de incidente? Sim. Né? Mecanismo de lesão? Ele teve uma batida frontal. Mecanismo de lesão, então, a gente sabe. Dispneia aguda? Não. Grande hemorragia incontrolável? Não. Esse paciente está com hemorragia moderada. Alteração do estado de consciência? Também não, esse paciente está consciente, tá? Ele ficou um tempo desacordado, mas ele acordou na ambulância consciente. Então, a maioria das respostas foram não. Dor moderada? Sim, ele está com uma dor moderada. História clínica significativa? Sim, uma batida de automóvel frontal é uma história clínica significativa. Pequena hemorragia incontrolável? Sim, está com pequeno sangramento.
História de perda de consciência? Sim, ele perdeu, né, a consciência inicialmente e acordando dentro da ambulância. Novos sinais ou sinais, né, neurológicos? Não, tá com a escala de coma de Glasgow em 15, paciente consciente. Mas a gente viu que a maioria é o quê? Sim. Então, esse paciente é classificado como amarelo. Então, ou seja, ele não é um paciente que tem prioridade, um paciente que está parado, né? Uma parada cardiorrespiratória, uma dispneia, uma alteração de nível de consciência. Esses pacientes seriam classificados em vermelho e laranja, e esse é amarelo. Então, ele ainda pode aguardar alguns minutos para ser atendido, tá? Então, esse paciente se enquadra no nível amarelo. Então, quando a gente pensa, eu trouxe esse exemplo, é para a gente ter uma noção mesmo do quadro dos nossos pacientes. Por quê? Quando eu falar para vocês, né, nas emergências clínicas, a gente vai reavaliar. A gente vai ver que tem pacientes que têm emergência clínica que não pode esperar, né? Outros, eles podem aguardar um período, mas é um período, não é eternamente, né? Não é 2, 3 horas, por causa do risco de complicações. Então, a gente vai ter que estar atento a isso. Então, a gente sabe, né, que o protocolo de Manchester, ou triagem de Manchester, não é um processo difícil, ele é bem tranquilo e ele ajuda aí a classificar os pacientes de acordo com a prioridade clínica. Assim, dentro dos requisitos para executá-lo, a gente tem que levar em base o critério clínico, metodologia reprodutível, uma nomenclatura comum, definições comuns e um programa permanente de formação e atualização. Esse programa, então, o protocolo, né, ele tem que estar sendo atualizado sempre pelos profissionais. Então, sempre que tem atualização, o Ministério da Saúde libera esses conceitos. Existem atualizações, eles liberam no site do sistema do Ministério da Saúde. E existem cursos também que o profissional está fazendo, tá? Quem é os profissionais que fazem esse curso? É enfermeiro com nível superior. Como técnico, por que a gente tem que saber? Para poder executar e ajudar na demanda da unidade. Como assim, Ana? Eu trouxe aqui, ó, para vocês, né? Como técnico, posso fazer a triagem? Não. Se te delegarem essa função, a resposta é não. Por quê? Porque essa classificação de risco, de acordo com a resolução 423 de 2012 do CONFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, ela é prioridade da equipe de enfermagem, sendo privativa do enfermeiro, observando as disposições legais da profissão. Então, o enfermeiro é o único que pode realizar esse protocolo. Aí, em 2009, né, nós tivemos um parecer aí em São Paulo, né, que deixa bem claro, né, em hipótese alguma será adotada a conduta de triagem clínica ou dispensa de pacientes clínicos por técnico ou auxiliar de enfermeiro, tá? Então, a enfermagem, o técnico auxiliar não pode, sem prévia avaliação por parte do médico ou enfermeiro presente. Então, o protocolo, a gente pode às vezes estar junto com ele, né, com o enfermeiro, auxiliando, mas a gente não vai fazer. Ana, mas se estiver muito tumultuado, a gente pode se delegar? Não, tá? A gente só sabe como funciona, o que é cada cor, por causa da gravidade e da necessidade da assistência que a gente vai prestar. Mas nós não vamos fazer a triagem, tá? Como técnico de enfermagem. Eu preciso saber as cores. É importante para fazer provas, inclusive provas de concurso, aplicação na prática, é importante. Mas quem vai fazer a triagem vai ser o enfermeiro de nível superior. Então, o que você precisa saber desse protocolo? Né? Para que a gente está falando dele? Né? Primeiro, que ele vai ajudar na condução do fluxo do atendimento do pronto-socorro. Você sabendo o protocolo, você sabe quem tem prioridade, quem vai ser atendido primeiro, quem não pode esperar. Tá? Saber reconhecer quais as vítimas que precisam de atendimento prioritário e que apresentam um quadro clínico mais grave. Alguns quadros clínicos a gente não pode aguardar. Né? Se a gente aguardar, a gente está colocando a vida do paciente em risco. Então, a gente tem que saber disso. Por quê? Porque na ficha do paciente, né, aquela ficha inicial do paciente, né, a primeira folha do prontuário ali, ela vai com a cor. E a gente consegue delegar quais pacientes têm que ser atendidos com ordem prioritária. Segundo, o paciente vai estar com uma pulseira. Então, a gente também vai conseguir fazer essa triagem. Às vezes, o paciente queixa que está com outro sintoma. E aí que você vê, ele estava com uma pulseira amarela. E ele queixa de outros sintomas. Você sabe que ele está evoluindo, né? Às vezes ele está piorando o quadro. Então, você consegue repassar isso. Ó, o
paciente tal tá piorando, tá com um novo sintoma. Então a gente às vezes o enfermeiro vai até reclassificar o paciente. Então a gente tem que estar atento a isso. E prestar os cuidados necessários de maneira eficaz. Né? O nosso objetivo de formar como técnico de enfermagem é prestar serviço de qualidade. Né? Ah, Ana, mas eu não quero trabalhar em urgência e emergência. Tá, mas você vai fazer um acompanhamento em uma clínica particular e você às vezes vai se deparar com uma emergência clínica, tá? E aí essa emergência você vai ter que, às vezes, na clínica você tem 2, 3 pessoas que passam mal e aí você tem que priorizar, né? Saber o que você vai fazer, qual a sua conduta. Se você tiver com o enfermeiro supervisor e 3 pacientes passando mal, às vezes ele vai triar e isso vai ajudar você com esse conhecimento na assistência desses pacientes, tá? Então, assim, eu dei um exemplo bem fora, né, da urgência e emergência do pronto-socorro, lá numa clínica de idosos, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Outro local. Eu não vou trabalhar não, vou trabalhar somente em setor de internação. Mas você pode, às vezes, precisar disso para classificar o seu paciente no setor de internação, você conhecendo a ordem de prioridade, né? Você vai ter isso. Ana, mas não tem protocolo de Manchester na unidade fechada ou no setor de internação? Não tem. Mas às vezes você tem ele onde? No posto de saúde, tá? Aqui em Itaúna hoje não é aplicado diretamente, mas algumas cidades vizinhas são. Então, o protocolo é feito aí na triagem para atendimento dos casos mais graves. Então, a gente precisa avaliar e conhecer, tá? Para a gente ter essa prioridade. Então, a gente já sabe que quem é o responsável é o enfermeiro, mas a gente vai precisar desse conhecimento. Ok, sabendo disso, vamos pensar nas nossas emergências clínicas. Ana, emergência clínica, como assim? A gente vai falar das principais patologias, tá? De acordo também com como elas são. E essas patologias, o que elas se aplicam aí pra gente, tá? E o que a gente vai visualizar nelas em relação à necessidade, né, de atendimento na emergência, tá bom? Então, a primeira delas são os desmaios, tá? O que é um desmaio? Ele é uma perda de consciência temporária que tem uma diminuição significativa ou interrupção momentânea do fluxo de sangue para o cérebro. Ou seja, a pessoa vai perder esse fluxo e apaga. Pode ser por quê? Porque a pessoa sofreu uma emoção forte. Qual emoção forte pode ser? Medo extremo, angústia, a pessoa está angustiada, surpresa. Quadro de hipoglicemia, a glicemia desce muito. Calor excessivo, né, os dias quentes com muito calor. Anemia ou sangramento volumoso, então paciente anêmico ou com grandes sangramentos. Mudança brusca de posição, o paciente estava deitado por um longo tempo e levanta de uma vez. Pois tudo pode causar um desmaio. E aí, como é que é o desmaio? Né? O que ele é? Nada mais é, né, que um momento de estresse, por exemplo. Então, o que isso vai acontecer? Esse momento de estresse, ele leva a uma estimulação do nervo vago, que é esse nervo aqui, ó, localizado aqui, ó, no pescoço. Aí, o fluxo de sangue, então, vai acontecer o quê? Primeira coisa, quando você tem esse estímulo, você tem uma dilatação do vaso sanguíneo. Então, o fluxo de sangue que estava indo grande, ele vai ganhar um espaço, então o fluxo de sangue para o cérebro vai reduzir. E com isso, o que vai acontecer? O sangue, ele vai precisar ter uma força maior para chegar ao cérebro, tá? E aí, ele não vai chegar. E aí, você vai ter menos irrigação no cérebro, junto com isso, menos oxigênio, que vai levar ao quê? Uma redução do nível de consciência. Então, a pessoa vai ficar confusa e desmaiar, né? Ela realmente perde a consciência. E o tônus do corpo, né? Do músculo do corpo vai ficar reduzido e a pessoa desmaia. Então, ela tem a queda. Ao perder os sentidos, né? Cair, a pessoa vai ficar na posição horizontal, deitada. E aí, o que vai acontecer? Volta o fluxo de sangue para o cérebro. E aí, a pessoa, às vezes, volta a consciência. É de imediato? Não, tá? Às vezes a pessoa leva alguns minutinhos, mas a pessoa vai estar respirando, tá? A gente tem que lembrar que no desmaio, a pessoa não entrou em parada respiratória. O que aconteceu foi uma alteração no fluxo sanguíneo, tá? A quantidade de sangue necessária para chegar ao cérebro
Então, aí, o que acontece é isso, a pessoa não tem uma parada cardíaca, não tem uma parada respiratória. O que ela tem é uma circulação inadequada por causa de uma dilatação das suas veias. E isso leva ao desmaio. E aí, o que a pessoa sente antes de desmaiar? Nem sempre vão sentir tudo isso. Algumas pessoas vão sentir tontura, então a pessoa relata, eu tô um pouco tonto, fraqueza, náuseas, então ela pode ter enjoos, enxergar pequenos pontos brilhantes, então ela reclama que tá vendo luzinhas, palidez cadavérica, né, que a pessoa pálida, perde a cor, a pessoa fica branquinha, não tem mais coloração, e cansaço. Esses são um dos sintomas que a pessoa pode sentir. E aí, como é que a gente vai atender? Quando a gente está com essa pessoa, a gente vai ver que a pessoa está com sensação de desmaio. Primeira coisa, colocar a vítima deitada de barriga para cima, com os pés ligeiramente elevados, tá? Se possível. Conversar com ela, orientar que ela respire profundamente lenta, então ela vai puxar, soltar. Para quê? Para aumentar a oxigenação do sangue e não faltar oxigênio no cérebro. A gente tem que permanecer ao lado da vítima, tá? Caso ocorra a perda de consciência, e avaliar as vias aéreas e a respiração e a circulação. Por quê? Porque pode ser um desmaio ou pode ser uma evolução para uma parada cardiorrespiratória, então a gente tem que estar avaliando. Então a primeira coisa é deitar a vítima no chão e elevar as pernas, tá? Por quê? Isso vai aumentar o retorno de fluxo sanguíneo e aumentar a oxigenação do cérebro, e aí diminuir a chance da pessoa evoluir para o quadro de desmaio, de perda de consciência. Outra posição que você pode colocar a vítima é de barriga para cima, e depois você vai ficar ajoelhada ao lado da vítima e posicionar ela para o lado. Então você flexiona uma perna da vítima, que estiver mais próximo de você, para você poder fazer com que a pessoa fique de lado. Aí você pega a mão da vítima, segura, elevando, e roda a vítima para lateralizar. Por que da lateralização? Caso a vítima tenha vômitos, ela vai conseguir vomitar sem aspirar, tá? E aí a gente tem que estar atento se vai ser indicativo ou não, tá? Esse caso é mais para quem está com vômito. A gente coloca a pessoa lateralmente, porque ela não vai aspirar o vômito. Não, mas a vítima não apresentou nada em relação ao vômito. Permanece de decúbito dorsal com as pernas elevadas. Se a gente tiver com a vítima em relação à posição lateral, ela vai ficar por um tempo. A gente fecha a mão da vítima e coloca sobre o queixo ou a bochecha para evitar que o rosto vire, tá? Então você coloca a mão da vítima aqui, ó. Ela calça, porque senão a vítima faz isso, ó. E aí abafa, a respiração no próprio suave. Vítima de desmaio, a gente nunca deixa ela sozinha, tá? Ela vai recuperar e a gente vai esperar com que ela levante e consiga andar lentamente, tá? A gente não vai, a pessoa já acordou, a gente fala, vamos levantar, vamos sair daqui, a não ser que seja um lugar que ofereça risco, tá? Se for um local tranquilo, que não oferece risco, a gente não faz isso. A gente espera com que essa pessoa recupere. Por quê? Porque a gente não deve fazer com que ela se esforce, porque isso pode levar a um novo desmaio, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Pessoa inconsciente, a gente jamais vai tentar acordar ela com atitudes, por exemplo, como jogar água fria, colocá-la de pé, sacudir, dar tapa no rosto ou oferecer substância para cheirar. Não façam isso, tá? Ana, mas as pessoas que estão no local às vezes tendem a querer fazer isso. Muito comum. Mas nosso papel aqui é informar que não deve fazer isso. Por quê? Vamos pensar que você vai tentar colocar essa vítima de pé e ela cai. Já imaginou se ela cai? O que você vai ter? Às vezes um traumatismo craniano, Tentar colocar a vítima de pé. Vou jogar água fria. E aí, dependendo da quantidade de água fria jogada, o que você pode ter? Inalação dessa água, aspirar essa água. Então não, a gente não faz isso. Dar tapa no rosto, também não. E nem oferecer nada para cheirar. Por quê? Dependendo a substância oferecida, pode causar ainda maior depressão do sistema nervoso, Pensando no álcool. Vamos oferecer álcool para ela cheirar. Aumenta ainda mais, Então a pessoa vai demorar mais a se recuperar. O que a gente vai
fazer, né? A gente primeiro vai ter que avaliar a vítima se não tem alguns sinais. Por quê? O desmaio, ele pode ser confundido com histeria, tá? A pessoa às vezes simula, tá? E aí a gente tem que estar atento a isso. Ana, a gente pega muita gente desse quadro? Pega, tá? Pronto-socorro é muito comum a gente pegar pessoas que simulam desmaio, tá? Eu já presenciei vários e é até engraçado, porque a pessoa simula e a gente já sabe que é simulação. Primeiro, a pálpebra treme. Quando você vê a vítima, ó, olha aí meu olho. Ela não consegue, ó, relaxar. O olho dela fica tremiculando, ó. Por quê? Quando você desmaia, sua pálpebra fecha, mas você fecha relaxada, tá? Você não vai fechar sua pálpebra de maneira não relaxada, você vai estar relaxada. Então, quando a pessoa desmaia simulando, ela tem esse tremor na pálpebra. Geralmente ocorre quando há pessoas próximas, no caso da histeria, a pessoa não desmaia se não tiver ninguém próximo. Então, às vezes a gente entra na sala, a pessoa fala, tô desmaiando, tá? Quem vai desmaiar não avisa, tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Se a pessoa falou que tá desmaiando, tem algum problema. Outra questão, a queda é estudada quando é no caso de histeria. A pessoa olha o local e desmaia próximo de algo para não bater a cabeça. Então, ela não vai desmaiar em um local que oferece perigo, tá? Próximo a uma maca, próximo a uma cadeira, que ela possa bater a cabeça. Ela vai estudar onde ela pode cair sem se machucar. Outra coisa, ela apresenta respiração profunda e suspirosa, tá? Não melhora com as medidas empregadas para facilitar a irrigação do cérebro, tá? Então, você leva a perna da pessoa, a pessoa não retorna. Tudo que você faz, né, em relação a essa vítima não melhora, porque ela está fazendo histeria, ela está simulando um desmaio. Então, a gente tem que estar bem atento a isso, para a gente não fazer nada errado, tá? Quem é que está desmaiando? Não tem tremor na pálpebra, não olha quem está em volta e cai, tá? Cai no chão, bate a cabeça, cai próximo à maca, bate a cabeça. A pessoa, ela não tem, quando desmaia, ela não tem um padrão. Ela simplesmente apaga, tá? A histeria não, a histeria ela é calculada pela vítima. Algumas coisas que a gente faz é reconhecer sinais e sintomas do desmaio. Quando a pessoa te fala, minha vista está escura, estou um pouco tonta. Desconforto epigástrico, náusea e vômito. Às vezes a pessoa relata isso. Dificuldade respiratória, sudorese fria e pegajosa. Pulso fino, a gente vai avaliar o pulso, ele está bem fino. E relaxamento muscular, provocado pela dificuldade de se manter em pé ou sentado. Então a pessoa ela fica bamba, ela não consegue se manter sentada ou até mesmo em pé, tá? Ela cai. Então a gente tem que estar atento a isso, tá? Se está acontecendo ou não, porque se a vítima estiver em pé e ela cair, né, isso oferece um risco, tá bom? Colocar o paciente sentado em uma cadeira, tá? Por quê? Porque ele não cai e normalmente essa cadeira ela vai ter que ter um braço estendido. Porque se ela não tiver um braço estendido, ela vai cair para os lados. As pernas da vítima a gente coloca separadas, né? Perna aberta. A gente faz isso com a perninha da vítima, abre, para que ela apoie no chão e não tende a cair, né? Então ela vai apoiar. Segurar a região occipital e forçar a cabeça para baixo, ao mesmo tempo que se solicita para a vítima tentar levantar a cabeça, tá? E fazer uma pressão contra as mãos. Isso aqui mesmo, porque acaba com que a pessoa melhore a oxigenação. A pessoa ela reclama normalmente de vertigens. O que é vertigem? É a sensação que tá tudo girando, tá? A vítima pode ter zumbidos e até chegar a surdez, náusea e vômito, porém parece sempre lúcida, tá? Então nem sempre quando a pessoa tem vertigem ela vai ter essa perda aí, mas pode acontecer. E outra coisa que a gente tem que estar atento é a labirintite, tá? Ela é uma doença que ocorre no ouvido, né, no labirinto do ouvido, e tem uma origem infecciosa, tá? É uma inflamação desse labirinto, e ela causa essa tontura também, pode causar o desmaio. Algumas causas, né, da labirintite, pode ser lesões cerebrais, tá? Pode ser traumatismo encefálico, hemorragia cerebral, distúrbio hormonal, problema de circulação e jejum prolongado,
tá? A gente tem que estar atento a isso. Aí a pessoa às vezes te relata, não, eu não me alimento há 12 horas, tá? Principalmente se a pessoa for fazer algum exame ou coleta laboratorial, isso pode acontecer, tá? Ou a pessoa está sendo preparada para algum outro procedimento e sentir isso, tá? Inclusive no pronto-socorro. As vertigens, normalmente ela vai sentir, né, quando ela está em alturas elevadas. A pessoa está num prédio, chega na sacada e fica tonta. Mudança brusca de pressão atmosférica, tá? Avião, principalmente a pessoa muda rápido. Ambiente abafado, elevador, salas fechadas, a pessoa pode sentir essa vertigem. Movimentos giratórios rápidos, tá? Brinquedos em parques, ou a pessoa rodar ela, a pessoa fica tonta. E mudança brusca de posição, a pessoa está sentada, levanta rápido, ou deitada e levanta rápido, isso também pode causar vertigem. Normalmente, a pessoa sente que está com uma sensação de queda, né, como se ela estivesse caindo de um abismo. Então a pessoa relata mesmo, não, tive uma sensação de queda, parecia que eu estava caindo de um abismo. Náuseas e vômitos, ela reclama mesmo de estar nauseada e pode chegar a ter vômitos. Ela pode ter perda da consciência e angústia, tá? A pessoa que tem vertigem nem sempre ela vai ter a perda da consciência. Normalmente ela vai estar com a consciência preservada, tá? Ela só fica tonta. E é aquele momento que a pessoa se segura para não cair, mas ela não tem a perda do desmaio. E aí o que a gente faz, né? Esse tipo de vítima a gente coloca ela deitada, né, de barriga para cima, no decúbito dorsal, mantém a cabeça sem travesseiro ou qualquer outro apoio e impede que a vítima faça movimento brusco, principalmente com a cabeça. Qualquer movimento, se ela fizer isso aqui, ó, ela já fica tonta. A gente também afrouxa a roupa, tá? Para que a circulação, né, possa ocorrer de maneira normal, sem dificuldade, e animar a vítima com palavras confortáveis. Nosso objetivo sempre é acalmar a vítima. Ana, mas como assim acalmar a vítima? Né? Se a pessoa ficou tonta, a gente tem que acalmar, porque às vezes ela está com uma vertigem e não sabe o que está acontecendo. Às vezes ela levantou rápido, ficou tonta, às vezes ela vai ficar com aquela sensação de insegurança, principalmente se ela estiver numa unidade de pronto atendimento, tá? Então a gente às vezes vai ter que avaliar. É um caso que eu tenho que pegar a vítima e levar para o pronto-socorro? Depende, tá? Quais os sinais, quais os sintomas e o que mais que essa vítima apresentou. Nem sempre a pessoa que teve vertigem precisa ir para um pronto-socorro. Às vezes a gente consegue restabelecer tudo ao normal e só observar essa vítima. Outros casos ela vai ser conducida por causa da persistência da vertigem, por exemplo. Tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Uma outra complicação, né, uma emergência clínica, são as convulsões. Ela ocorre com a perda de consciência sempre, o paciente perde, tá? E aí ele vai ao solo, né? Se ele estiver em pé, cai, se estiver sentado, cai. Apresenta contrações musculares generalizadas e repetidas, tá? Então ele tem aqueles espasmos. Falta de resposta a estímulo. Você pode chamar a pessoa, ela não consegue te responder, tá? Aqui, ó, convulsões durante a crise. A pessoa tem os espasmos, tá? Tem contrações e espasmos. Causas, né? Pode ser epilepsia, essa é a primeira causa, mas pode ser também decorrente de uma lesão na cabeça, uma pancada, infecção no cérebro, uma parada respiratória, febres altas, tá? Grandes temperaturas pode levar a convulsão, overdose, devido à dose excessiva, principalmente de cocaína, tá? Então isso também pode acontecer, levar a uma crise convulsiva. E o que é epilepsia, né? Quando a gente fala dela, muita gente associa convulsão e epilepsia como sinônimos, mas não são. As convulsões são os espasmos, né, as contrações, e a epilepsia não, é um estado neurológico crônico, né? Ela atinge aí cerca de 1% da população e ela é caracterizada por crises súbitas, espontâneas, tá? Ou seja, ela tem uma descarga elétrica no cérebro normal. Essa descarga é excessiva e transitória, né? Então, por isso que leva à crise convulsiva. O sítio de descarga e a extensão, eles são fatores que vão determinar a sintomatologia clínica, tá? De acordo com o que a pessoa vai sentir. Algumas pessoas têm ausência, tá? Ela não tem os espasmos, outras têm os espasmos.
E aí vai variar, né? Desde a perda de consciência por poucos segundos até crise generalizada e prolongada. Tudo isso vai depender da região afetada, tá? Então é um problema crônico, a pessoa faz tratamento. E aí, quando a pessoa tiver isso, o que pode ter acontecido? Esqueceu de tomar medicação, ou a pessoa tomou medicação e ingeriu álcool, né, que reduz o efeito da medicação. Então a gente tem que avaliar essa vítima para ver o que pode ter acontecido, tá? Normalmente, né, a gente tem infarto cerebral, né, ou seja, é um congestionamento, tumor, tá? Uma infecção, um trauma e doença degenerativa. São as principais causas. Ana, pode ter outras causas? Pode, tá? Que são casos indeterminados. A pessoa tem, a gente não consegue ter nenhum diagnóstico, tá? Mas normalmente é por causa disso, tá bom? Então a pessoa tem um infarto ou tem um tumor cerebral, uma infecção, um trauma ou uma doença degenerativa. 70 a 75% das crises são tratáveis farmacologicamente, então tem medicamentos para isso. Por isso que a pessoa pode esquecer ou ingerir álcool e desencadear uma crise, tá? Mas na maioria dos casos elas vão ter o quê? O tratamento com medicação. E aí, quando a pessoa estiver passando mal, o que a gente vai fazer, né? A pessoa pode ficar perdida, confusa, tá? Então ela pode não ter os espasmos, já pode ficar perdida, confusa, e a gente tem que colocar a vítima em posição de recuperação. Então a pessoa teve os espasmos, a gente vai fazer o quê? Se identificar, né? Não tentar conversar, não esperar com que essa pessoa te fale algo, né? Isso vai levar alguns minutos, mas a gente coloca essa pessoa numa posição confortável, uma posição de recuperação, tá? Normalmente deitado verticalmente, lateral, no caso se ocorrer algum vômito, tá? E observar se ela está tentando conversar, se tem nexo ou não. Normalmente são palavras sem nexo mesmo. E ela tende a sair caminhando sem direção. Então a gente também tem que ficar atento a isso, né? Porque se ela sair andando, pode, por exemplo, sair para uma via pública e enfiar na frente de um carro. Então a gente tem que pedir para essa pessoa deitar e ficar de olho. O sangue que pode aparecer na saliva é decorrente de mordedura na língua ou na boca, né? Nos lábios. Então a gente vai observar se está saindo sangue e a quantidade, tá? Normalmente é o quê? É por causa das mordeduras que teve durante a crise. Ana, então não precisa se preocupar. Não é grandes quantidades. Tá? Uma saliva avermelhada, não é uma saliva muito vermelha, nem sangue vivo, tá? Isso não é comum. É só uma saliva avermelhada. E o que a gente faz como socorrista? Primeira coisa, a gente vai falar os curiosos. Vocês vão ver que tem muita gente curiosa que chega, né, só para ver o que está acontecendo. Então a gente pede que a pessoa saia para dar o quê? Privacidade para essa pessoa. A pessoa precisa de privacidade nesse momento. Afasta objetos, tá? Porque pode ter o risco da pessoa cair e machucar, né? Se debater com algum objeto. Coloca um pano na boca, não é colocar aqui próximo, tá? Só para poder dar conforto a essa pessoa, se ela tiver que bater, não machucar. E faz o afrouxamento das roupas, né? Para evitar um roteamento e dar mais conforto. Quando em relação à cabeça, a gente dá um aparato, né? Então a gente não segura, mas a gente ampara porque ela não bate. Mas a gente não segura, tá? A gente vai tentar manter essa cabeça de maneira que ele não vai se bater e se machucar. Mas a gente precisa amparar, tá? Para não bater para trás, não bater para os lados, tá? Mas a gente não segura, a gente não impede os seus movimentos, mas a gente segura para minimizar, tá? Então coloca a mão para na hora que bater não lesionar. Sempre tentar virar a pessoa de lado para que essa saliva possa escorrer pela boca, tá? Ana, mas durante o espasmo a gente consegue lateralizar a vítima? Nem sempre, tá? Então a gente tem que estar atento a isso para quando a pessoa começar a relaxar os músculos, a gente lateralizar ela. E nunca, gente, nunca vocês vão colocar nada na boca da vítima. Ana, mas precisa colocar para ela não morder. Não precisa, tá? Não coloca. Não coloca objetos, não coloca a mão, nada, tá? Porque senão ela morde, tá? E aí, se ela tá mordendo e você coloca um objeto, ela pode o quê? Criar a dente e engolir. Isso vai agravar o quadro. Outra coisa, pôr seu dedo, você perde. Não, vou segurar para não enrolar a língua, você perde o dedo,
tá? A força da pessoa é grande, a pessoa não tá em consciência, então não tem que pôr nada, tá? Só lateralizar a cabeça pra quê? Então você pega a cabeça e lateralizar pra escorrer a saliva. Não tem necessidade de puxar a língua da vítima, tá? Isso é mito. Ah, não, vou enfiar lá dentro a mão para poder tirar a língua. Não façam isso. Isso é mito e a gente não tem que fazer isso. Porque se você fizer, a pessoa pode, durante a contração, morder seus dedinhos e te machucar e você se torna outra vítima. Em crianças, a gente observa que crianças de 1 ano até 4 anos, elas têm as crises convulsivas normalmente provocadas por febres altas, não são febres incontroladas. E aí, o que a gente vai fazer? Além dos primeiros socorros relacionados à crise, a gente vai resfriar a criança com toalha molhada, tá? Com água em temperatura ambiente. Não é para colocar gelo também, não. Ana, mas o gelo não ajuda? O álcool não ajuda? Não, gente, isso causa queimadura, tá? O gelo, o álcool pode irritar a pele, a gente não faz isso. E leva a criança para o atendimento médico o mais rápido possível, tá? Então, é o mínimo que a gente vai fazer, tá? Por quê? Porque se a gente tentar baixar, não, vou pôr álcool no pulso. Baixa muito rápido, a gente tem uma hipotermia. Outra questão, alergia. E o próprio gelo causa queimaduras. Então, uma toalha úmida mesmo, com água em temperatura ambiente. Isso vai puxar o calor e vai baixar um pouco. Procurar um médico, tá? Normalmente, quando a convulsão for maior que 10 minutos, não precisa ficar até 10 minutos. A gente procura o quanto antes, por causa do estado febril, para até verificar o que é e poder fazer administração de um antitérmico. Tá? A gente não faz administração do antitérmico por conta própria. Tá? Se chegou uma febre tão alta, a gente precisa avaliar. Observar, né, se houve trauma na cabeça antes ou durante a crise convulsiva e observar, né, se teve ou não esse trauma para poder relatar. Dificuldade respiratória, em presença de perda de consciência, a gente também vai observar. E também observar se é uma vítima que está tendo sua primeira crise antes, com qual idade, tá? Se ainda é criança ou uma vítima com mais de 20 anos e se não tem no histórico, tá? Sempre que tiver, a gente tenta identificar a causa e leva para o socorro. Ana, mas a gente leva para o socorro e o socorro vai resolver? Sim, porque o socorro ele vai ter medicação que vai auxiliar para prevenir, né, uma segunda crise. A gente vai conseguir chegar no diagnóstico para achar o que está desencadeando essa crise, né? Se não tiver sido uma batida, nenhum traumatismo craniano, tá? E a pessoa não pode ficar tendo crises e crises, porque ela pode, inclusive, parar, né? Ela pode ter uma parada cardiorrespiratória. Então é importante a gente estar atento a isso para a vítima não parar, né? A gente não quer que a vítima pare, né? Não tenha uma parada cardíaca. Beleza. Outra emergência clínica são as câimbras. Ana, cãibra? Cãibra. O que são cãibras? Elas são dores musculares que são repentinas, tá? Então, você tem uma contração muscular involuntária, ou seja, um espasmo mesmo. E aí, ela leva essa contração, tá? Normalmente dolorosa. E a gente tem ela por N causas. Primeira causa, distúrbios nervosos, né? Se tem algum problema do nervo, tá? Então, você pode ter por causa de um problema do nervo. Desidratação, ausência de água, principalmente em dias quentes. Exercícios vigorosos, atletas que não são atletas, né, querem fazer milhares de exercícios e esquecem que pode ter essas câimbras. Diminuição, né, redução do fluxo de sangue para os músculos, então você tem uma redução do fluxo. Deficiência de cálcio, potássio e sódio, né, são sais minerais, por isso a importância da vítima estar sempre hidratada. Vocês já devem ter ouvido falar, né, no equilíbrio hemodinâmico, né? A gente tem que estar sempre atento a ele. Ana, mas como assim, né? A gente tem que estar atento a esse equilíbrio hemodinâmico para ver se essa vítima tá com os níveis, né, aceitáveis de cálcio, potássio e sódio, tá? Porque ele mesmo pode levar a cãibra. Ana, quer dizer que no pronto-socorro a gente consegue identificar? Vai depender da gravidade e da necessidade de avaliação da vítima quanto à cãibra, né? Como foi essa contração, a intensidade, às vezes vai ser necessário fazer algum exame laboratorial para identificar esses íons. Lembrando, né, que nem sempre a gente consegue identificar tudo
só no exame clínico. Às vezes a gente precisa de exame laboratorial. E quem vai pedir vai ser o médico, tá? Mas a gente precisa conhecer até mesmo pra gente saber quando for administrar um medicamento, a gente saber por que está acontecendo. E o que a gente observa, né? Primeira coisa, muita dor. Quem já teve contração muscular desse tipo sabe, você não consegue nem esticar a perna. A perna contrai e a dor é intensa, muito cansaço. A pessoa fica fadigada e espasmo muscular forte. Então tem contração bem forte e muito dolorida. E aí o que a gente faz? Né? Primeira coisa, a gente tenta alongar esse músculo, tá? No sentido oposto do espasmo. Então se a pessoa esticou a perna, eu vou dobrar. Se a pessoa dobrou, eu vou esticar, tá? Então a gente tenta fazer esse alongamento. Massagem leve no local e hidratação abundante, né? A pessoa vai ser hidratada. Ana, mas se a gente suspeitar de fratura, o que a gente faz? Não faz nada, tá? Teve a contratura, tem suspeita de fratura, hospital. Não pode tentar resolver isso na unidade, tá? No local. Por quê? Com o risco de fratura, se você mexer, né, no membro do que teve o espasmo, você pode piorar a gravidade da fratura. Tá? Então, no caso de espasmos, essa é a conduta. Uma outra emergência clínica é a diabetes mellitus, né? O que é a diabetes? Ela é a mellitus, né? O pâncreas ele não produz insulina suficiente e o açúcar fica circulando no sangue sem ser absorvido. Tá? E aí o nível de glicose no sangue aumenta, então a gente vai ter hiperglicemia, começa a ter excreção, né, de glicose na urina, na medida que a gente vai ter um quadro de hiperglicemia constante. Então, se a pessoa não tem o controle, né, dessa glicemia, a gente vai ter o paciente excretando glicose na urina, tá? Então, o nível de glicose no sangue é grande e chega a eliminar aí via urinar, na urina. E a gente tem vários tipos de diabetes, tá? A gente tem que é o dependente de insulina, que normalmente ocorre em pessoas mais jovens, tá? Antes dos 20 anos de idade. O que ela acontece? Ela tem uma deficiência grande na produção de insulina, ou seja, o pâncreas não consegue fazer produção, e por isso ele precisa administrar a insulina, tá? Então essa pessoa, ela normalmente é jovem, e aí ela tem essa deficiência e ela tem que fazer ingestão de insulina, tá? Então após as refeições é feita uma administração de uma dosagem de insulina. Outro tipo de diabetes é o 2, tá? Que não depende da insulina. Normalmente ocorre em pessoas acima de 35 anos e obesas, tá? Ela é o tipo mais comum de diabetes, tá? E por que acontece isso? As células, elas têm os receptores de insulina, e aí elas perdem esses receptores, né? Elas não têm mais esse receptor, então ela não consegue mais absorver a glicose circulante, porque ela não tem o receptor de insulina que fala, pega a glicose do sangue, a gente tem uma grande quantidade de glicose, capta essa glicose. Então, com isso, o sangue vai ficar o quê? Rico na glicose, tá? E aí, o que a gente faz, né? A gente recomenda dieta, exercício, perda de peso, tá? Para fazer esse controle. Alguns casos vão precisar de alguns medicamentos e outros vai chegar ao nível de insulina, mas o tratamento da mellitus tipo 2 não é direto a insulina, tá? O ideal é antes dieta, exercício e redução de peso. Só que o que acontece, né? Primeira coisa, quando você está nesse momento de controle, você pode ter uma hiperglicemia, ou seja, você pode ter uma glicose em excesso no sangue, ou você controlou tanto que essa glicose caiu demais, e aí você tem uma hipoglicemia, tá? Então uma glicose em quantidade muito baixa na corrente sanguínea. Todos esses dois casos vão gerar uma emergência clínica, tá? Tanto o excesso quanto a falta. Então, na diabetes, a gente tem que estar atento, tem que ter um equilíbrio, tá? Você não pode estar zerado. Ah, Ana, mas tá zerado, não tem problema? Sim, né? A gente precisa manter um equilíbrio pra gente não ter problema. E aí, o que a gente observa, né? Quais são os sinais e sintomas de um paciente diabético? Ele tem sede excessiva, normalmente ele tem muita sede. Ele tem aumento do apetite, ele quer comer mais e mais. Ele tem uma eliminação urinária considerável, né? Então ele vai muito ao banheiro. E cansaço e perda de peso,
tá? A gente pode observar esses sinais e sintomas aí. Outra coisa, o paciente começou o tratamento com insulina, e aí ele administrou uma quantidade a mais, tá? Normal em idoso, que é a fase própria administração. Pode acontecer. O que vai acontecer? Ele faz a administração da insulina e com isso a glicose cai muito na corrente sanguínea. E aí você tem um choque, tá? Que é a hipoglicemia. E esse choque, né? Ele é causado pela alta concentração de insulina. Ana, mas se for administrado 0,1 a mais, tem um risco? Depende, tá? Depende do tanto que a glicose estava baixa. Então a gente tem que monitorar. Pacientes que fazem o controle de insulina em casa são os que têm uma chance bem grande, né, de ter esse choque por causa da administração errada ou por não verificar antes da administração da insulina qual o valor da glicose, tá? Isso também pode acontecer. O paciente administra, eu sempre administrei 0,2 e aí não olha a glicose naquele dia, administra e aí tem uma hipoglicemia, tá? E a gente tem que estar atento. E aí, quais são os sinais e sintomas de uma hipoglicemia? Tontura. A pessoa relata que está com tontura, dor de cabeça, fome, fraqueza, transpiração. A pele da pessoa vai ficar fria e pálida, tá? Então, ela perde a coloração e fica fria. Pulso rápido, salivação e falta de coordenação. A pessoa perde a coordenação motora. E aí, o que a gente vai fazer, né? Um quadro de hipoglicemia, baixa da glicose. A gente vai observar os sintomas, né, e oferecer para a pessoa uma bala, um suco, um refrigerante, mas não é uma latinha de refrigerante não, tá? Um pouquinho. Para quê? Para que essa glicose restabeleça ao normal. Ana, mas a pessoa é diabética, eu vou oferecer doce? Ela tá num quadro de hipoglicemia, né? Desceu demais a glicemia, a gente precisa pôr glicose nesse sangue aí para a pessoa restabelecer o padrão normal. Então, sim, a gente coloca a bala, um doce, alguma coisa do tipo para a pessoa se recompor, tá? Então, é importante isso. Algumas pessoas podem entrar em coma diabético. O que é isso? Alta concentração de glicose no sangue, que é a hiperglicemia. Principalmente pacientes que esquecem de tomar medicação, ela não administrou a insulina, né, adequadamente, ou esqueceu de fazer administração. Então, se a pessoa tiver uma hiperglicemia, um aumento exacerbado, ela pode ter o coma diabético. Ana, mas vai direto para o coma? Não, tá? O pessoal apresenta a acidose, aquele hálito cetônico, tá? Antes de evoluir para o coma. Então, se a gente pegar o paciente ainda nessa fase, a gente consegue reverter o quadro mais rápido do que o coma diabético. Mas em alguns casos, o descontrole é tão grande que a pessoa evolui mesmo para o coma. E aí, quais são os sintomas? Ele vai ter sede excessiva, tá? Boca seca, dor de cabeça, dor abdominal, a pessoa reclama muito das dores na barriga, pele vermelha, seca e quente, pulso rápido e fraco, respiração profunda, micção excessiva, então a pessoa vai urinar várias vezes e possível vômito, tá? Esses são os sintomas que vão pré-existir um coma diabético. E a pessoa ainda pode apresentar, né, o hálito cetônico que eu falei para vocês. Quando você cheira ou tá próximo à vítima, que ela expira, você sente aquele cheirinho de cetona, tá? Que é um hálito cetônico. Por quê? Por causa da produção excessiva de corpos cetônicos desse paciente. Tá? Então, a gente tem que estar bem atento a isso. E a nossa conduta, né? A gente vai procurar assistência médica de emergência, examinar os ABCs, né? Fazer respiração artificial ou ressuscitação cardiopulmonar, se for necessário, deitar o atleta ou a pessoa que estiver inconsciente de lado para permitir a saída de líquido ou vômito da boca, que pode acontecer da pessoa ter, né, os vômitos. E isso é importante, a gente fazer o quê? Deitar a pessoa para evitar que tenha alguma complicação. Ana, todos esses pacientes, então, que você falou, eles podem evoluir para um coma? 90%, tá? Ana, mas vai ser sempre? Não, tá, gente? O que eu tenho falado aqui para vocês?
Pode acontecer, tá? Então, até aqui a gente viu que pode acontecer. Vai acontecer sempre? Não, tá? Só tô pedindo para vocês observarem o paciente. Ele pode ter uma hipo, ele pode ter uma hiper, mas nem sempre vai ter os dois, tá? Paciente diabético não vai ter os dois, tá? Ele pode ter um ou outro, simultaneamente os dois não. Então a gente tem que estar bem atento a isso. Tem outras causas? Tem, tá? O paciente pode apresentar um coma por epilepsia, pode, tá? Mas não quer dizer que ele vai evoluir para esse coma, tá? Quando a gente mostra aqui os quadros de coma, é porque já é um quadro bem mais grave, tá bom? E as doenças cardíacas, tá? Agora vamos falar um pouquinho do nosso coração, tá? Ele é o maior problema de causas no mundo. Então, a Ana, pensando em problema cardíaco, é grave? É a maior causa no mundo. O que vocês acham? É grave. A maioria, né, ela resulta devido a uma circulação coronariana deficiente, então um problema na circulação do sangue. A maioria. Todos vão ser assim? Não, é só a maioria, tá? E a gente vai precisar estar atento a isso, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho agora dessas doenças cardíacas. Então, pensando um pouquinho aí nos problemas cardíacos, primeiro que a gente vai ter angina ou dor no peito. Ana, é comum? É. Tá? O que é angina ou dor no peito? É uma falta de oxigênio para o meu músculo cardíaco, tá? É uma isquemia no miocárdio. Causas, né? Ela pode ser causada pelo estresse, tá? A angina, vocês vão ver que é comum e frequente. E uma das causas é estresse. Quando a pessoa está estressada, está agitada, ela pode ter essa sensação aí de dor no peito, tá? Trabalho físico excessivo após uma refeição pesada, a pessoa também pode sentir. Então, a pessoa terminou de se alimentar, foi Capitão Norte, né? É um exemplo. A pessoa foi fazer algo pesado, ela pode sentir a dor. Estreitamento das artérias coronarianas também pode causar, principalmente por placas, né, de gorduras. Hipertensão, pressão alta e febre. Tudo isso pode desencadear angina, tá? A pessoa pode ter essa dor. E qual que é o sintoma, né? Dor no peito, a pessoa tem uma dor no tórax, aperto ou pressão, dificuldade para respirar e fraqueza. Aí quando você conversa com a vítima, ela te relata isso. É parecido com o quê? O infarto agudo do miocárdio, né? A diferença é que a angina, ela é tratável e não é tão grave, né, em relação ao infarto. Por quê? Porque ela é desencadeada por algo. Então, se você controlar o estresse, a hipertensão, você não vai ter esses episódios. Mas se tivesse descompensação, você vai apresentar esses episódios. Já o infarto agudo do miocárdio, ou infarto do miocárdio, ou ainda chamado de ataque cardíaco, ou ainda trombose coronariana, ou trombose coronária, né, todos esses nomes são para infarto agudo do miocárdio. Ele é mais grave porque, além da falta de oxigênio, você tem uma morte do tecido, tá? Na angina, você vai ter o que? A falta de oxigênio, mas o tecido morre. Você tem aquela falta, a dor, mas o tecido está sendo oxigenado, porém de maneira inadequada. Já aqui, ó, no infarto agudo do miocárdio, você já não tem o que? O suplemento adequado de oxigênio. Faltou sangue e faltou oxigênio para aquele músculo, então ele morre. Isso pode resultar devido a um coágulo, né, uma das artérias coronarianas, a presença de placas na parede dessas veias, né, que vai limitar a quantidade de oxigênio, tá, para esse músculo e aquele local vai morrer. Normalmente a pessoa reclama, né, desconforto torácico, é bem semelhante à angina, né, dor no peito, aquela sensação de aperto, por isso que a angina às vezes é confundida, né, com infarto agudo do miocárdio. A dor, às vezes, ela se irradia para o braço, principalmente para o esquerdo e para o pescoço, então a pessoa tem irradiação para o braço esquerdo e para o pescoço, então ela reclama, né, que está sentindo dor no braço, no pescoço. Dor epigástrica é muito comum. A dor pode ser associada a vômito, sudorese, ansiedade, inquietação e falta de ar.
Ana, vai ter todos esses sintomas? Não, tá? A gente tem que tomar cuidado para não superestimar o paciente. Eu tive um quadro com uma pessoa conhecida, na verdade uma mãe de uma amiga, foi o pai de uma amiga. Ele é hipocondríaco, tudo ele tem. E foi um dia atarefado, né? A gente dando aula fora, em outra cidade, a gente ia junto. E no dia anterior da aula, eu perguntei, como é que você tá? Não, tudo corrido. E meu pai ainda tá dando chilique. Eu falei, a pessoa não é da área da saúde. Era professora comigo, mas na área de outro curso, né? Na área de exatas. Eu falei, nossa, mas já avaliou? Não, eu vou levar meu pai no pronto-socorro só por desencargo. Levou o pai, enquanto ele esperava o atendimento, ela largou ele lá e saiu. E aí, quando ele foi atendido, ligou, falou, eu tô infartando. Aí eu falei, como assim, seu pai tava infartando? O que era o relato dele? Dor epigástrica. Ele tava com uma dor epigástrica, uma dor no estômago. E aí ele falou, não, é grave, eu tô sentindo isso, tô doendo, quero uma avaliação médica. Não teve nenhum outro sintoma, tá? Então a gente não pode ignorar o sintoma do paciente, tá? A gente tem que ver o que ele tá sentindo para ver se realmente condiz com o que ele tá sentindo ou se há necessidade aí de alguma conduta. Ana, mas e se não tiver? Como que funciona? Né? Se não tiver nenhum outro sintoma relacionado, pode ser só uma dor epigástrica, tá? Mas o que eu quero dizer com esse exemplo? Que a gente não ignora, tá? O infarto agudo do miocárdio, às vezes a gente fala, mas a pessoa reclama muito, né? Esse paciente, ele reclama de tudo. Tudo que a mulher tinha, ele tinha 2 vezes. Então, tá vivo ainda, né? Não evoluiu porque ele foi atendido rápido, mas é um quadro que não teve nenhum outro sintoma, né? Então a gente precisa conhecer os sinais e sintomas e não ignorar, tá? Eu já tive pacientes que infartaram dentro da unidade, tá? Dentro do pronto-socorro. A pessoa chegou com um quadro de dor e evoluiu, né? Um quadro mais complexo dentro da unidade. Então a gente tem que estar atento e não ignorar os sinais e sintomas do paciente. E o que a gente faz, né? Quando a gente avalia esse paciente? Avaliação primária do paciente, aquela avaliação de primeiros socorros mesmo. Mantém a vítima em repouso absoluto. Absoluto. Você não vai pôr a vítima num ônibus e levar para o pronto-socorro. Você não vai pegar a vítima e falar com ela assim, vamos andar até o carro. Repouso absoluto. Tranquiliza, né? Quando a pessoa estiver consciente, ela fica tranquila, que a dor é intensa, mas está passando. Pergunta sobre os episódios de dor. Então, como é que tá a dor? Sua dor tá muito intensa? Tá fazendo uso de alguma medicação? Qual medicação? A gente já pergunta, né, para avaliar esse paciente quanto a medicação. Tá fazendo uso? Qual medicação? Chama o socorro, tá? Lembrando, sempre chama o socorro. Porque se não chamar e a pessoa parar, tiver uma parada cardíaca, nunca vai chegar a uma unidade hospitalar. Então, a gente pede o socorro e não deixar a pessoa sozinha. Posso levar a vítima no meu carro? Depende, tá? Eu não aconselho, porque se a pessoa parar, como é que você vai fazer uma reanimação, né? E com o socorro você consegue fazer reanimação, né? A ambulância consegue parar e fazer ressuscitação, você fala que tem recursos maiores. Dentro da unidade hospitalar, né? Já dentro do pronto-socorro, a gente continua tranquilizando a vítima, pergunta a medicação que ela faz uso e avalia a intensidade da dor, tá? Sempre. Por quê? A dor ela pode variar e a própria variação dessa dor pode indicar a progressão do quadro da vítima, tá bom? Outra emergência clínica são as alergias. Ana, alergia é algo banal, né? Se for pensar, não, alergia é tranquilo. Quem é alérgico aí? Quem tem alergia, alguma alergia, sabe que não é banal. Primeira coisa, o que a gente observa, né? Ela é uma reação exacerbada do nosso organismo. Então, nosso corpo, ele vai fazer o quê? Implodir aí micro-organismos, né? Antígenos. Então, nosso corpo vai ter uma resposta exacerbada. Isso pode causar N fatores. Desde uma coceirinha no corpo, leve, tranquilo, até outras coisas, né? Como vermelhidão, inchaço, falta de respirar e morte. Então, não ignorem as alergias.
Todo mundo tem alergia? Alguma coisa sim, mas pode ser uma alergia intensa ou não. Por que eu falo pode ser intensa ou não? Vou dar um exemplo. Tem gente que um pernilongo morde, ela tem aquela coceirinha, fica vermelho, dá aquela bolinha e acaba. Outras pessoas abrem ferida. Outras pessoas têm uma reação anafilática, tá? Por um mesmo inseto. Então a gente tem que estar atento a isso. Ana, só inseto causa alergia? Não, né? A gente sabe que inseto, a gente sabe que alimento, né? Tem pessoas que têm alergia a camarão, frutos do mar, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Outra coisa, vai acontecer a reação alérgica de primeira vez, né? Todo mundo tem um episódio primeiro de alergia. Essa reação, ela pode ser uma reação leve, né? Mas a segunda reação, né? A segunda vez que a pessoa ingerir ou tiver contato com aquela substância, ser mais grave, ou ela já pode ter uma reação exacerbada de primeira vez, né? No primeiro contato. Então a gente tem que avaliar. Normalmente a pessoa ela vai apresentar vermelhidão, né? Então ela vai apresentar rosto vermelhado, braço, enfim. Inchaço de pele, né? Normalmente rosto e pescoço incham, né? Coceira, irritação, então a pessoa começa a coçar, tontura, falta de ar ou dificuldade para respirar, ou respiração rápida, ofegante e calor. São sinais clássicos, tá? E causas, né? Elas podem ser diversas, como eu falei, medicamentos, picada de insetos, pólen, né? Na época do verão, que é da primavera, né? É verdade, a gente tem muito o que? Pólen. Aí se a pessoa passa perto de né? A pessoa vai espirrar. Poeira, fumaça e às vezes alguns corantes, tá? Às vezes corante de refrigerante, de salgadinhos, a pessoa pode desenvolver uma alergia e ter coceira. Tá? E a conduta que a gente vai ter? Retirar o agente causador da alergia, então a gente tenta evitar que a pessoa fique em contato com esse agente causador, observar a vítima, como que essa vítima está evoluindo. Em caso de dificuldade respiratória, procurar auxílio médico imediato. Mas não deixem, tá? A gente não deixa com que a pessoa evolua, né, para precisar de um auxílio médico. A gente, antes de evoluir, né, por uma falta respiratória, o que a gente faz? Já encaminha para o serviço de saúde. No serviço de saúde, a gente tem que estar atento, tá? Como técnico aí, como que essa vítima está reagindo para repassar para o superior, ou às vezes para chamar um médico, né? Urgente, porque a pessoa pode entrar num choque anafilático. Ana, pode? Pode. Às vezes a gente acha que não, mas a vítima pode evoluir dentro da unidade hospitalar, tá? Então a gente tem que avaliar como está essa progressão, né? Já foi retirado o agente de alergia, essa pessoa foi medicada e como é que está a evolução. Outro problema, né, que a gente tem é o infarto cerebral com hemorragia cerebral, tá? Infarto cerebral, hemorragia cerebral ou AVC, né? Acidente vascular cerebral. Também chamado de derrame cerebral, tá? As pessoas ainda chamam de derrame ou AVC, que é o acidente vascular cerebral. É uma interrupção, né, súbita de sangue e nutrientes e oxigênio para o cérebro, né? Então você tem um momento que vai faltar sangue com oxigênio e nutrientes para o cérebro, tá? Então isso vai levar um dano. Esse termo ele é denominado, né, acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, né, AVC ou VCE. Vocês vão ver que é muito comum vocês verem AVC ou VCE. Isso afeta as funções do nosso cérebro. Por quê? Porque ela lesa, né, as células nervosas e pode ter resultados graves e permanentes. Como assim? O paciente pode perder a fala, pode perder movimentos no hemilateral, né, de braço, perna, ou o paciente pode ter lesões e ficar acamado independente para o resto da vida, tá? Isso vai depender do quê? Da área afetada e da extensão da lesão, tá bom? E como que acontece, né? O nosso cérebro, ele recebe cerca de 15% do sangue do nosso corpo, embora, né, represente menos de 3% da massa corporal. Então, nosso cérebro não é tão grande, né? Se a gente for pensar no nosso corpo, 15% para ele é uma quantidade grande, né? Mas nosso cérebro é pequenininho, ele representa só 3% da nossa massa corporal.
Então, uma pessoa de 100 quilos, o cérebro tem 3 quilos, né? Tá? Não tô falando que a pessoa é obesa e tem um cérebro de 3 quilos, não, gente. Tô dando só uma proporção para vocês terem noção, né? Uma massa de 100, a gente tem 3 quilos de cérebro, tá? Então, o que que acontece? Ele é muito pequeno, mas ele precisa de muito fluxo de sangue, ele precisa de nutriente e glicose, né? Oxigênio e glicose sempre. Senão, eu não estaria aqui dando aula, né? Se a gente não tiver oxigenação, meu cérebro não estaria funcionando e eu não estaria conseguindo dar aula, por exemplo. E por não apresentar reserva de energia, o nosso cérebro não tem tecido adiposo. Ele não tem um suplemento ali naquele local que vai fazer com que ele armazene um pouquinho de sangue com glicose e oxigênio. Tá? Ele precisa de quê? Ele precisa de um fluxo contínuo de irrigação sanguínea para que ele possa captar glicose, captar nutrientes e captar oxigênio. Tá? Então, se a gente tiver uma ausência disso, a gente vai ter um problema. Tá? Então, se esse fluxo de sangue é obstruído, as células elas deixam de funcionar adequadamente. Né? E aí a pessoa vai ter o quê? Um acidente vascular cerebral. E a gente tem 2 tipos, né, de derrame, que vai ser o isquêmico e o hemorrágico. Qual a diferença básica dos dois? Quando a gente pensa no isquêmico, ele é o quê? Ele é uma obstrução, né? Você não tem uma passagem de oxigênio adequada para o cérebro. Então o sangue para de passar, tá? Então o cérebro não vai receber. Então, você vai ter o quê? Um infarto e aí aquela parte do cérebro vai ser afetada, tá? Então, você pode ser por um coágulo ou por um êmbolo, né, de ar. Então, você tem obstrução e aí você não tem essa passagem e aí falta oxigênio e nutrientes para o cérebro e aquela região ali morre. Já ainda, né, no isquêmico, normalmente ele é ocorrido por causa de uma trombose. Essa trombose pode ser derivada de uma arteriosclerose, mas também pode ser por causa de um êmbolo, né? Como eu falei, né, a presença de um êmbolo pode causar. E ela ocorre comumente, né, na bifurcação das artérias carótidas do pescoço. Tá? Então você pode ter essa arteriosclerose na região da carótida que desloca aí para o cérebro. Outra causa possível é a embolia, que eu falei, o êmbolo, né, que vai ser fragmento, seja de gordura ou de ar, de qualquer parte do corpo, que vai gerar esse êmbolo que vai chegar no cérebro e levar essa falta de oxigênio naquele local. A gente também tem problemas, né, cardíacos, como cardiopatias derivadas da doença de Chagas, também propiciam um AVC isquêmico, tá, devido à falta da formação desse êmbolo e o entupimento aqui, ó. Aqui nessa imagem mostrando o êmbolo, aqui na setinha. Já o hemorrágico, ele é devido ao que? É um vaso que se rompe, tá? Então, o seu vaso tá lá bonitinho, funcionando, de repente ele explode. Tá? É menos comum, vocês vão ver que o hemorrágico, ele é um AVC menos comum, mas ele tá ali, tá? Pode ser decorrente de um aneurisma cerebral, que não foi controlado anteriormente, explodiu, e aí leva o que? Hemorragia, né? O vazamento de sangue dentro do cérebro. Ana, mas tem sangue. Tá, mas não tá circulando, não tá fazendo o papel dele. Então, você tem o quê? Uma coisa entrando que não sai, né? Uma hemorragia, ela vai ficar ali até ser absorvida. E dependendo da extensão, essa absorção não vai ser adequada, então vai ter lesão neuronal, tá? E apesar dela ser menor, né, menos comum, menos frequente, é o tipo de AVC mais mortal, né? Por quê? Porque ele causa danos, muitas vezes irreversíveis, e dependendo da quantidade de sangue que você tem, você não consegue mais recuperar as funções, tá? Então, a gente tem 2 tipos de hemorrágico, o intracerebral e da subaracnoide. Como assim, né? O da aracnoide da meninge. E o intracerebral já é dentro da massa encefálica, tá? Então, quanto mais interno aí na massa encefálica, menor as chances de sobrevida. Quando você pensa na intracerebral, né, então já algo dentro que é do crânio, já na massa, você tem o quê? Sangramento desse tecido, causado por hipertensão ou deficiência do vaso sanguíneo. Então, você tem uma grande massa encefálica com sangue, tá? Então, além de você ter isquemia, né, ausência
de nutrientes e oxigênio, você ainda tem esse sangue que causa uma pressão interna aí. O hemorragia na subaracnoide, né, são das meninges, ela ocorre um sangramento nesse espaço em volta do cérebro, tá? E aí normalmente é causado por um aneurisma. Você já tem a presença do aneurisma e ele se rompe, tá? É menos mortal dependendo da quantidade de sangue, né? Porque essa meninge ela vai comportar uma pequena quantidade. E a causa de danos também pode ser menor. E quem é que tem mais chance de ter esses AVCs? Né? Normalmente são pessoas idosas, mas a gente tem que lembrar que pode acontecer em qualquer idade. Por que qualquer idade? Qualquer pessoa pode ter um aneurisma, tá? Qualquer pessoa pode ter um AVC, mas é mais comum nos idosos. E quanto mais jovem, maior a chance de óbito. Por quê? Porque não teve uma patologia desenvolvida ao longo do tempo, né? Pode ser um aneurisma ou pode ser um êmbolo, né? E a lesão ela pode ser permanente. Então, para os novos, né, para os mais jovens, as lesões são um pouco mais graves. Até porque as artérias e a quantidade de fluxo sanguíneo, né, no jovem, a intensidade é maior. A gente vê que com a idade os batimentos cardíacos tende a ser menor, né? O corpo da pessoa se adaptou melhor. Então ela tem uma chance maior de sobrevida. E esse tipo de patologia, né, os AVCs, eles representam cerca de 70% das doenças neurológicas nos idosos, tá? E eles são mais comuns em pacientes que são hipertensos e apresentam diabetes não controladas, tá? Então, ter hipertensão e diabetes não controlados aumenta a proporção de AVC. Mas o paciente é diabético, hipertenso, ele vai ter um AVC? Não, né? Ele vai ter um AVC se esse paciente tiver uma hipertensão, uma diabetes. Mas se ele tiver controlado, ele não vai ter? Só Deus, tá? E é um jogo de sorte e azar, tá? A gente não tem como afirmar que um paciente vai ter ou não esse dano. Por quê? Porque o AVC não é uma coisa previsível, né? Como eu falei com vocês, qualquer pessoa pode desenvolver, mas idosos que tenham hipertensão e diabetes têm maior chance de ter um AVC. E o número disso, né? A gente vai ter de 156 a 256 casos para cada 100 mil habitantes. Pequeno, né? Mas não é tão pequeno dependendo da população. Cerca de 340 mil novos casos por ano no Brasil. Não é tão pouco, se você for pensar, né? 340 por ano. Mas as sequelas que deixam, isso é um acúmulo que vai gerando encargos para o sistema de saúde e para a pessoa, né? A pessoa vai ficar problemática, né? Com deficiência. O aumento do número de casos aumenta consideravelmente com a idade. Então, quanto mais velho, maior chance do AVC, né? O maior número de pessoas com AVC. E os estudos mostram, né, que o número de casos eles vão dobrar até 2050. Tá? Isso é uma perspectiva pensando no número de casos por pessoas com AVC. Pode dobrar. Então, a gente passaria de 340 para 720 pessoas por ano. É um número considerável, se eu for pensar, né? É um número muito grande, né? Pra gente pensar em 30 anos. É controlável? Né? A primeira coisa é controlar a diabetes, a hipertensão, né? Tudo isso permite com que essa pessoa previna um AVC. Ana, mas quando você fala prevenir, é tão simples assim? Não, né? Não é algo que você começa aos 60 anos. A partir de agora eu vou ter uma vida saudável para não ter AVC. A gente sabe que não é assim que funciona, né? A pessoa, para não ter AVC, ela precisa mesmo estar controlada, né? Ao longo da vida. Não vai controlar aos 60. Ela precisa ter um histórico anterior menos ruim, né? Para que ela não agrave. A gente tem hoje no Brasil 1.800.000 vítimas de derrames, tá? O que eu falei com vocês é um número considerado alto. Ana, mas se for pensar, é muita gente. Tá? E aí,
Por que a gente tem que pensar nisso? Primeiro, que um paciente vítima de AVC ele pode ter outras complicações, né? Se ficar acamado, ele tem maior chance de pneumonia. Se ele com AVC, ele tem mais risco de queda, mais risco de fraturas. Então, um paciente que ele pode, por causa de uma emergência clínica, e demandar assistência em outras emergências clínicas, né? Como eu falei, queda, pneumonia. Desses idosos, um terço dessas pessoas, elas precisam de cuidados diferenciados. O que é isso? São pessoas que tiveram, né, apresentaram algum sinal de sequela que demandam o auxílio de outra pessoa. 20% necessita ajuda para caminhar, então ela não consegue mais andar sozinha, e 70% tem alteração na capacidade de fala. Tá? Então as pessoas elas ficam com deficiência na fala, então na comunicação. Mas só na comunicação mais tranquilo. Pensando por esse lado é bem mais tranquilo, mas a gente tem que estar bem atento, porque a própria dificuldade de fala pode estar associada aí junto também à dificuldade de andar, tá bom? E como é que a gente faz, né, para evitar? Primeira coisa, fator de risco, né? A gente sabe que a idade, hipertensão, diabetes e sedentarismo. A idade, a gente não tem como dar, né? Não tem como eu falar com o paciente, a partir de agora você é novo. Então, a gente vai ter que considerar o quê? Diabetes, a hipertensão e... hipertensão e sedentarismo. Se teve, né, arteriosclerose carótida, né, tentar fazer um controle. Derrame prévio, se a pessoa já teve um AVC, ela tem uma chance maior. E dor de cabeça sentinela, né, se a pessoa está tendo dor de cabeça, como é que é essas dores de cabeça também. E aí, o que a gente tem que pedir para a vítima, né, para a pessoa? Buscar mudança de estilo de vida, né, tabagista, estilista, sedentário, orientação médica e tratamento cirúrgico, tá? Aí vai depender do que a pessoa tem, né? Se for um aneurisma, às vezes vai clipar esse aneurisma e retirar, e aí fica a critério do médico. O nosso papel é orientar a vítima sobre o que vai ser feito, tirar dúvidas, né? E a administração de medicamentos e condução dessa vítima para que esse quadro não se agrave. Outros históricos, né, que a gente pode não ter alteração, que é o quê? A história familiar, né? Se na família tem doença cardíaca, hipertensão e diabetes. Se a pessoa tem isso por histórico familiar, a gente não consegue prevenir, né? A gente vai tentar controlar esses riscos, essas alterações, para a pessoa não ter esses riscos, mas a gente não consegue, né, aqui tratar a pessoa porque ela tem histórico familiar, né, ela tem fundo genético. A idade, ela duplica, né, após 55 anos. Então a gente também não consegue fazer muita coisa quanto à idade. A pessoa vai envelhecer e aqui a gente pode fazer nada, né, é só tentar prevenir no que for possível. Gênero, a gente sabe que o maior número é em homens que mulheres. Também não tem muita coisa a gente fazer. E a raça negra, né, ela tem o maior número de casos de AVC. E aí é uma coisa legal, né? Por que isso acontece? Né? É uma questão de genética, né? As pessoas negras elas têm uma chance maior de desenvolver hipertensão, uma questão genética mesmo, tá? Ela não é relacionada a nenhum fator, nenhum hábito, é questão genética. Elas têm mais chance de hipertensão e o hipertenso tem maior chance de um AVC, tá? Então, por isso que ela tem um risco maior. O que a gente observa quando o paciente está tendo um AVC ou início? Primeira coisa, perda de sensibilidade. Membros é unilateral, tá? Não é uma perda nos dois membros, mas ele relata que a mão está formigando. Perda de força muscular metade do corpo. Não consegue segurar um copo, uma caneta com aquele membro. Pode ocorrer a perda de consciência, formigamentos, dor de cabeça intensa e súbita. De repente a pessoa sente uma pressão e uma dor, tá? E a pessoa às vezes chega a colocar a mãozinha para falar onde está doendo. E a perda de coordenação motora e equilíbrio, tá? Pode ocorrer na própria face, você vê alteração hemilateral, né? De um lado do rosto. E isso pode deixar sequelas, né? Dentre elas, doenças vasculares cerebrais podem levar à demência,
tá? A pessoa pode ficar demente. Alterações de memória, você vai conversar com a pessoa, ela não consegue se lembrar de muita coisa. O raciocínio tende a ficar mais lento e atenção difusa, né? A pessoa não consegue mais ter aquela atenção que ela tinha antes, talvez então fique prejudicado o raciocínio e a atenção. Ela também pode apresentar alterações comportamentais. Mas alterações comportamentais e aí é um problema, né? A pessoa pode ficar agitada, pode ficar estressada, tá? Tudo isso pode acontecer com a pessoa por causa de um AVC. Fala, ela pode ficar prejudicada na fala. Todo mundo que tiver um AVC vai ter ser prejudicado na fala? Como eu disse, não. Depende da região afetada. Se for região de Broca, né, uma região lá no nosso cérebro, ela pode afetar a fala. Mas não teve essa região, nenhuma região da fala foi afetada. Então a pessoa pode não perder nada na fala, tá? Depressão, principalmente pessoas que são ativas, têm uma vida de independência, não depende de ninguém para executar as suas atividades diárias, pode entrar em depressão, né? Porque ela passa a precisar de uma pessoa o tempo todo, às vezes para levar ao banheiro, para andar, então a pessoa fica limitada. Limitação física para as atividades de vida diária, tá? Também é uma sequela. Então a pessoa não consegue tomar banho sozinha, não consegue se alimentar, não consegue cuidar da casa, isso também é uma limitação que pode acontecer. Além disso, né, essa dependência ela pode gerar esse transtorno da depressão, né? A pessoa acaba ficando deprimida e acaba que a pessoa não tem mais a atividade de vida anterior, né? Não tem mais essa busca de algo sozinha, né? Ela fica dependente, então isso gera um quadro depressivo. E aí, o que a gente pode fazer? Né? Uma vez, o que o paciente tem como possibilidade? Tem um segredo? Algo que pode prevenir? Tem, né? Prevenir. Em primeira coisa, acompanhamento médico regular. Principalmente paciente hipertenso, diabético e idoso. Por quê? Porque ele pode ter alterações. Então, a gente indica esse acompanhamento médico. Todo mundo vai ter? Não, né? A gente sabe que algumas pessoas burlam medicação, não bebem, enfim. Controlar fatores de risco modificáveis. A hipertensão, a diabetes, sedentarismo, obesidade. A gente pede o paciente para tentar controlar. Isso são fatores que a gente consegue mudar, né? O paciente está hipertenso, você consegue fazer o controle com medicação. É diabético, você pode fazer, além da alimentação, uso de medicação. É obeso, pode solicitar perda de peso. Só não tem como mudar a idade, né? Mas o restante a gente consegue controlar para evitar. Quer dizer que o paciente, mesmo fazendo tudo isso, pode não ter? Não, né? Aí vai depender, até mesmo da predisposição genética. Pode acontecer dele evoluir, mas pode acontecer de não evoluir. Então a gente tem que tentar trabalhar com o que é modificável. Consultar um médico antes de iniciar qualquer atividade física, principalmente os mais velhos, tá? Por quê? Você começa, não, vou começar a caminhar a partir de amanhã e tá tudo tranquilo. Não, né? Você pode ter um derrame, né? Você pode aumentar o fluxo sanguíneo, a pressão aí, né? Arrebentar um aneurisma. Então, de 30 a 60 minutos, né, de caminhada, 3 a 4 vezes por semana, é importante para a prevenção do derrame. Mas, antes disso, a gente precisa consultar um médico para ver se não tem nenhum problema. Hipertensão, diabetes, por exemplo. Às vezes a pessoa é hipertensa e nem sabe ainda que é hipertensa. Então, é importante consultar um médico e fazer atividade física com esse objetivo de prevenção, né? A gente sabe que reduz a chance de ter um AVC. E a gente tem falado, né, de hipertensão, ela causa um AVC, mas por si só ela já é um problema. Por quê? Ela é o principal fator, né, associado ao dano cerebral, como o AVC. Pode ser tanto isquêmico quanto hemorrágico, os dois podem estar relacionados à hipertensão, e ela pode ser controlada, né, em nível sistólico e diastólico dessa pressão, né? A gente tem valores que são normais e valores que podem estar aumentados. Como que a gente controla a hipertensão? Dieta balanceada, principalmente com baixo sódio, manutenção do peso ideal, não sobrepeso, atividade física, isso tudo ajuda a controlar a hipertensão. Uso de medicamentos
tá? Isso vai depender do paciente, como é que ele vai ajustar essa medicação e sempre com prescrição médica. Porque se você pensar na hipertensão, vou fazer uma administração de medicamento para controlar, você pode ter uma hipotensão, uma baixa muito grande. E aí já é outro problema, né? E pode levar inclusive quedas do paciente, tontura, acidente automobilístico, a pessoa vai dirigir, tem uma hipotensão e bate o carro, por exemplo, né? Então, tudo com controle médico. A hipertensão, ela é bem tranquila, né? Algo que a gente já conhece bem do nosso dia a dia. Há uma coisa importante aqui, né? Entra no nosso papel de orientação ao paciente. O médico prescreve, né? E aí a gente tem que orientar o paciente. Eu gosto de um caso, né, de hipertensão que virou hipotensão depois. Foi um paciente de zona rural, não foi aqui que eu atendi, foi em Belo Horizonte, e foi prescrito para ele um comprimido após o café, tá? E beleza, foi tranquila a orientação do médico, a gente atendeu no hospital, o paciente foi para casa e algum tempo depois ele voltou com uma fratura de braço. E foi engraçado porque a gente perguntou, o que causou essa fratura? Eu fiquei tonto e caí. A gente pensou, nossa, mas será que não ajustou a medicação? O que aconteceu? Como foi orientado para ele tomar sempre após o café, ele tomava café várias vezes ao dia. E várias vezes ao dia ele bebeu remédio, tá? Até que ele subiu no cavalo, buscar gado, e ficou tonto e caiu e teve a fratura do braço. Então a importância, né, de uma orientação adequada. Não é após o cafezinho, né? Após o café da manhã, uma vez ao dia, tá? Todas essas informações são importantes para o paciente, porque isso vai levar o quê? A administração segura de medicamento e eficaz, né? Não ter um excesso de medicação circulante que gera uma segunda emergência clínica, né? Se resolveu a hipertensão, mas gerou uma queda e essa queda gerou uma fratura, tá? Então tudo isso é importante e está associado. Outra questão é o diabetes, né? Como a gente falou dele já, ele pode também levar um derrame cerebral e a gente tem que ter o controle da glicemia. Isso também vai ser feito com o médico, né? Pode ser através de dieta, medicação e insulina. Depende do nível de glicose e o quadro clínico. Quem avalia isso é o médico, né? A gente só vai fazer a glicemia, principalmente a capilar, e acompanhar esse nível do paciente. Outros fatores importantes, tanto para diabetes quanto hipertensão, é o tabagismo. Ele é importante por quê? Por quê? Porque ele atua no derrame. Quem fuma tem maior propensão, tá? Ele aumenta o risco da pessoa ter 2 vezes mais, né, o risco de um derrame, tá? De um acidente vascular. Então, a primeira questão é abandonar o tabagismo. Só isso? Não, ele também propicia câncer e a hipertensão, né? Então, ele é um vilão. Então, o tabagismo a gente precisa estar atento a ele, porque ele é um vilão e pode levar a danos cerebrais. Bebidas alcoólicas também, além de aumentar o risco de hipertensão, que auxilia o risco de acidente vascular, ele também aumenta o risco de um acidente vascular cerebral. Tá? Então a gente também orienta a redução aí do uso de bebidas alcoólicas. Orientação médica, né, que a pessoa beba com moderação ou, se possível, não beba. Tá? E aí entra o se possível não beba. Tá? É o ideal, porque a pessoa pode ter hipertensão e ainda um acidente vascular, né? Outro fator é a obesidade. Controle de peso é ideal, porque vai prevenir diabetes, vai prevenir hipertensão e vai prevenir o acidente vascular cerebral, tá? Ele aumenta a chance do AVC. O ganho acelerado também leva um derrame cerebral. Então, a pessoa que teve um ganho excessivo, ela tem um risco aumentado, tá? Mais rápido de ter um AVC. Então, o ganho acelerado também é um fator de risco. As doenças cardíacas prévias também estão associadas, né? O controle de doença cardíaca, ela é imprescindível. O que é isso? Né? A gente tem que ter uma qualidade de atendimento que vai conseguir identificar esse problema cardíaco, seja através do ECG, enfim, precisa de ter um monitoramento e
identificação de problemas, que isso vai prevenir o derrame, né, principalmente isquêmico, por causa dos tromboembolismos. Uma coisa comum que a gente observa é que o paciente que tem tromboembolismo, né, ele tem uma fibrilação atrial, tá, que é uma arritmia cardíaca, e é encontrada em cerca de 15% dos casos. Então a gente também tem que estar atento a isso, tá? Como que eu descubro uma fibrilação? Através de um ECG, né, um eletrocardiograma. Por isso a importância de realizar um eletrocardiograma adequado. O uso de medicação adequadas, né, no caso de doenças cardíacas prévias, ela previne 20 derrames para cada um caso, né, devido ao uso de drogas. Então, o controle aí de doenças cardíacas prévias também previne o risco de um acidente vascular cerebral. Ana, mas como assim? A pessoa já tem doença cardíaca? Arritmias são comuns e não tem muito o que ser feito, né, a não ser administração de medicação. Então, a gente tem que estar atento a isso. Outro fator é o colesterol, né, a gordura. Ele tem um nível, né, importante para evitar, né, o surgimento da aterosclerose ou, quando ela já foi identificada, evitar a sua progressão, tá? Por quê? Porque o deslocamento de uma placa de gordura pode levar a um derrame cerebral. Por isso, a gente precisa de quê? Uma dieta adequada, né, normalmente uma dieta com baixo consumo de gorduras, e medicações específicas que o médico orienta. Quando eu for atender um paciente e identificar que é uma vítima de AVC, a gente coleta informações, seja fazer o uso desse tipo de medicação e registra, tá, no histórico do paciente. Ana, mas e se o paciente falou que não fazia? E quando faz o exame, vê que ele tem alteração no colesterol. E aí? E aí começa a tratar a parte dele, né? Às vezes o diagnóstico é feito quando o problema surge. Nem sempre a gente vai conseguir ter um diagnóstico antes do surgimento do problema. Então, tem que ser feito, tá? Então, o controle do colesterol ideal dá para fazer sempre? Não. Às vezes a gente só vai conseguir identificar isso quando já tiver com o problema instalado. Medicamentos, né? A gente tem que ver qual é o tipo de medicamento, tá? Se já apresentava doenças cardíacas ou derrames prévios. E alguns medicamentos que reduzem, né, a chance de um derrame isquêmico, por exemplo, é o ácido acetil salicílico. Quem que vai determinar isso? O médico, tá? Pode ser que o paciente seja um paciente com indicação para o uso. Esse aqui é um AS, né, que a gente fala, que é o AAS. Então, pode ser que o paciente necessite do uso, tá? E aí, isso vai depender da prescrição do médico. Pode prevenir, tá? Ou não. No pronto-socorro, pra gente, essa prevenção, ela é só temporária, tá? A gente conversa com o paciente, mas ele precisa de um clínico que vai fazer, ou um cardiologista mesmo, que vai fazer o acompanhamento desse paciente, tá? Pra gente, de início, é só um controle local. Ele não vai com essa prescrição para sempre, ele precisa de uma avaliação com um clínico, ou de preferência com um cardiologista, tá? Então, a gente orienta que é importante, ajuda, né, na prevenção, mas que ele precisa de um clínico para fazer esse controle. Nos casos de cirurgia, principalmente estenose da carótida, né, a gente tem a endarterectomia, né, que ele faz o quê? Ele amplia a altura do vaso e aumenta o fluxo de sangue para o cérebro, para evitar um AVC isquêmico. Outra questão é a colocação do stent, né, que faz a dilatação dessa artéria. Também é uma opção. E as duas técnicas, elas são seguras e eficazes, né? Tanto a estenose de carótida através da tratamento, né, através da endarterectomia, como a colocação do stent. As duas são seguras e aumentam o fluxo de oxigênio, né, de sangue com nutrientes e oxigênio para o cérebro, tá? Então, esses dois métodos aí são seguros e adequados para o meu paciente, tá? É opção cirurgia? Vamos ver como é que vai ser o quadro, né? Se o paciente tem um risco aumentado, às vezes a chance é boa, né? E às vezes a pessoa teve um AVC que não deixou sequelas, mas a prevenção para novos AVCs leva a uma cirurgia, né? E aí isso consegue prevenir novos casos. Quando a gente pensa, né, no derrame, ele é uma emergência. Eu falei isso para vocês. O que acontece com o paciente? Ele pode apresentar, né, alguns dos sintomas que a gente já falou.
E aí a gente precisa que ele procure um hospital. O paciente pode dirigir? Não, né? De jeito nenhum. Nos casos de derrame isquêmico, né, com menos de 3 horas, a gente tem tratamento que previne sequelas, tá? E porque a gente vai fazer tratamentos que ajudam na oxigenação, mas com menos de 3 horas. Então a gente também não pode ficar aguardando que esse paciente procure um hospital a hora que ele estiver melhor, né? Ele tem que ter e procurar rapidamente. E em caso de ruptura, né, no caso do aneurisma, o tratamento pode ser neurocirúrgico, né, para controlar a hemorragia, ou se não tiver rompido, clampar e não romper esse aneurisma, tá? Ana, como que a pessoa sabe que ela tem um aneurisma? Pode ser só uma dor de cabeça, tá? E ela vai para a unidade, aí reclama dor, faz uma TC e aí te faz o diagnóstico, tá? Pode sim, mas pode chegar a romper e aí pode fazer cirurgia para remoção mesmo do sangue, se possível, da região, tá? E aí entra de novo a questão de onde rompeu. Quanto mais externo, né, do cérebro, mais próximo às meninges, mais tranquilo de se controlar. Quanto mais interno, menor a chance e maior a chance de morte, né? Porque o sangue ele vai ocupar um espaço que não tinha, vai causar uma pressão e também é uma morte de células grandes ali. Como eu falei, ele é uma emergência, né? Uma equipe médica, ela precisa estar disposta e normalmente a gente vai ter que ter um médico intensivista. Esse paciente às vezes vai precisar de CTI, neurologista, neurocirurgião para atender esse paciente, tá? Lembrando que nem sempre todo neurologista é um neurocirurgião, mas o neurocirurgião é um neurologista, tá? Às vezes você não vai ter a presença do neurologista, mas vai ter a presença do neurocirurgião. O tratamento, ele vai buscar dissolver o coágulo, né, quando possível, restabelecendo esse fluxo de sangue e impedindo a progressão dessa lesão cerebral. Primeiras coisas são essas. Segundo, o atendimento para o hospital ele precisa ser rápido e eficiente. Lembra que são 3 horas de um AVC isquêmico e o hemorrágico é contra o relógio. Quanto mais rápido, melhor. Se não atender rápido, pode ter sequelas graves, tá bom? E futuras direções, né? O que pode acontecer? Algumas pesquisas, elas têm mostrado, né, que o tratamento, né, pós-acidente vascular cerebral, ele pode levar à redução de danos, né, a partir de implantes, né, que vão aumentar a oxigenação e reduzir o dano no cérebro. Outra questão é a técnica de reabilitação. Ela permite que os pacientes que tiveram alguma sequela por AVC possam se recuperar, tá? Então o paciente ele pode ter uma melhora do quadro. E a prevenção, ela continua sendo a melhor arma. Como assim, ó? Vamos pensar no paciente que tenha tido um AVC. A sequela pode não se resolver, mas se a gente prevenir, esse paciente não vai ter um AVC, né? Então a prevenção ela ainda é a nossa melhor arma. E eu falei do alcoolismo, né? Ele aumenta a chance de hipertensão, de AVC, mas como assim, tá? Vamos pensar um pouquinho no alcoolismo. O que é bebida alcoólica? É tudo que tem álcool, né? Que eu trouxe alguns exemplos, que as pessoas às vezes falam assim, não, eu não bebo nada de álcool, só bebo cerveja, tá? Então a gente tem várias bebidas, né, que podem ser tão fermentadas quanto destiladas, ó. Que eu trouxe uma lista enorme. Fermentada, vinho, champanhe, cerveja, saquê, hidromel, cidra, né? Destilada, N coisas. Uísque, bourbon, gin. E a gente tem que estar atento a isso. E quando a gente fala assim, o paciente faz digestão de uso de álcool. Qual tipo de álcool? Né? O teor alcoólico aqui influencia também. Tá? A gente tem que estar atento a isso. E o que é o alcoolismo? Né? Quando a gente fala um paciente alcoólatra. O alcoolismo geralmente é definido como consumo consistente, tá? Então ele tem uma frequência excessiva e preocupação com bebida alcoólica ao ponto de que este comportamento interfira na vida social, na vida pessoal e até profissional dessa pessoa. Então o álcool para ela é algo assim fundamental, precisa da bebida, tá? Mas o marido não quer comprar bebida, vira uma briga, tá? Então assim,
Não sai porque eu vou comprar bebida. Ou se sai, tem que beber muito, tá? Ele pode ser potencialmente, né, resultado de uma doença psicológica, pode ser uma pessoa depressiva, fisiológica, tá? E psicológica. Assim como pode ser por fim, tá? Na morte. Com exceção do tabagismo, o alcoolismo tem um custo, né, muito grande, porque ele é uma droga que combina com outras. Ana, mas quem bebe, então, consome droga? Consome. É uma droga regularizada, né? Você não está fazendo nada ilegal. Mas é algo prejudicial ao seu organismo. Então, é uma droga, tá? Não é uma coisa tranquila. Às vezes a gente fala, mas o paciente está consumindo álcool, isso não é tão prejudicial. É, tá? Dependendo da proporção aí, é grave. E a gente tem a dependência, né? A pessoa passa a ter o uso, ela passa com o uso ter a dependência, né? Como assim? Vamos pensar aqui. Faz referência, né, ao uso. É aquele consumo que tem uma frequência mínima, uma quantidade pequena e não leva de vida a consequências negativas. O que é isso? A pessoa bebe a cervejinha, fica de boa, relaxa para dormir. Tranquilo. Isso é um uso. A pessoa faz uso, mas não tem nenhuma consequência. Já o abuso, ele é quando a pessoa utiliza sem uma constância, tá? E o que ela vê? Que ela tem problema de saúde, né? Ou uma espécie de problema, porque ela pode ter acidente automobilístico, briga, a pessoa fica encorajada a fazer coisas que podem levar a um problema, tá? E aí é o uso abusivo. Já a dependência é quando a pessoa precisa do álcool, então ela tem uma tolerância, né? Cada vez ela tem que beber a maior quantidade e sente abstinência. Se ela não beber, ela fica ansiosa, pode ter sudorese, taquicardia, ela é dependente, ela precisa do álcool, tá? Então a gente tem que estar atento a isso. Quem usa, quem abusa e quem depende. O efeito, né? O efeito do álcool, ele pode ser, né, quando consumido excessivamente, causar problemas clínicos e psicológicos, tá? Alguns problemas clínicos no sistema nervoso, amnésia, principalmente no período de embriaguez, tá? 30 a 40% das pessoas no fim da adolescência e início da terceira década de vida, elas têm esse período, tá? Essa amnésia. Mas é no momento de embriaguez, está muito embriagado, então perde consciência naquele momento. No sistema gastrointestinal, né, pode ter inflamação do esôfago, do estômago e pode levar até sangramento, né, desses tecidos e causar enjoo, vômito e perda de peso. Pode gerar o câncer, né? Os alcoólatras, eles têm 10% maior chance de desenvolver câncer, principalmente câncer de boca, câncer de intestino, câncer de fígado e qualquer câncer, né, relacionado ao sistema gastrointestinal aí, com o consumo de álcool, tem maior chance. Doenças cardiovasculares, né, como as doses elevadas, pode levar a arritmias cardíacas, formação de trombos e derrames cerebrais, principalmente. Hormônios sexuais, né, o álcool ele afeta a reprodução do homem e da mulher. Na mulher pode levar a presença de infertilidade, né, alteração do ciclo. No homem pode levar a traços femininos, né, a feminilização, que é o surgimento, por exemplo, das mamas, né, que é a ginecomastia, principalmente por causa do uso abusivo. Hormônios antidiuréticos, né, ele inibe a perda de água pelos rins e com o álcool ele inibe esse hormônio. Então a pessoa ela perde mais água e isso pode levar a um quadro de desidratação. Por isso que a gente, quando tem alcoólatras crônicos, a gente observa esse quadro de desidratação, porque eles perdem essa capacidade de reter líquido e começa a urinar, e aí tem um quadro de desidratação. Outra questão é o problema psicológico, né? A gente sabe que a região do hipocampo, ela está ligada ao processo de memorização e aprendizagem, e o álcool interfere nisso. E o lobo frontal, né? Ele está ligado à concentração, ao planejamento e iniciativa. E essa área é controlada, né, por impulso e medir as consequências dos seus próprios atos. Então a pessoa pensa antes
de fazer qualquer coisa. Mas se você não tiver, né, esse controle, você tem coragem de que ficar mais agressivo, menos concentrado, e por isso as chances de transtorno psicológico por causa do álcool, né, isso é afetado. E aí, quando que a gente sabe que a pessoa teve um problema, né? O que vocês acham? A gente tem quantidade, né? Quando a gente pensa na gramas por litro, né, de sangue, de etanol no sangue, quando você tem uma pessoa de 0,1 a 0,5, nenhuma deficiência aparente. 0,3 a 1,2 é o estado de euforia. A pessoa pode perder consciência, diminuir a atenção, diminuir o julgamento e o controle dela mesma. Então, aquela fase de alegria, exacerbada, de 0,9 a 2,5, você tem estação, né? Instabilidade das emoções, tem gente que chora, gente que ri demais, incoordenação motora, a pessoa começa a caminhar, menor inibição e perda de julgamento crítico, quando a pessoa às vezes até ofende o outro, porque ela não consegue filtrar o que fala. De 1,8 a 3, confusão. A pessoa tem vertigem, desequilíbrio, dificuldade na fala, distúrbio da sensação, então a pessoa já bate, não percebe. De 2,7 a 4, estupor. Apatia, inércia geral, normalmente tem vômito, incontinência urinária e fecal, então a pessoa já está bem ruim. De 3,5 a 5, coma, então a pessoa já tem inconsciência, anestesia e morte. Então aqui é um quadro já que a pessoa está no topo. E acima de 4,5 a pessoa pode morrer, né? Pode ter um parado cardiorrespiratório. Qual o problema, tá? Quanto mais embriagado aqui, né, maior número de grama de etanol por litro do sangue. Qual o nosso grande problema? Você não consegue retirar esse álcool do organismo tão facilmente, tá? Então, se o paciente entrar aí num quadro de coma, a gente nem sempre vai conseguir reverter esse quadro de maneira satisfatória, tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso, porque quanto mais a pessoa beber, mais difícil vai ser, às vezes, reverter o quadro. E aí, a gente tem que pensar, né? Consumir ou não consumir. Razões para beber. Os amigos bebem. Me ajuda a ser mais simpático. As pessoas relatam isso. Me faz esquecer dos problemas. Para passar bem, a pessoa relaxa. Porque a maioria das pessoas fazem. Razões para não beber. Prejudica a saúde. Perde o controle dos meus atos. Diminui a capacidade de reação. Produz ressaca e é caro. Grandes problemas. As pessoas às vezes não têm ressaca, né? E aí a pessoa acha que não dá nada. E a OMS, ela alerta, né, que o consumo baixo ou moderado de álcool resulta em uma redução no risco de doenças coronárias. Porém, outros riscos para a saúde e o coração associado ao álcool não favorecem uma recomendação geral de seu uso. Ana, não entendi. A gente vê que o consumo baixo e moderado, ele reduz o risco de doenças coronarianas. Lembra a história de uma taça de vinho não faz mal? Beleza, mas outros riscos, né, para a saúde e próprio coração, né, elas não favorecem a recomendação de seu uso. Por quê? Cada organismo tem uma tolerância. Vocês vão ver que uma taça de vinho, para mim, representa uma coisa, para vocês representa outra, né? E aí vai depender da tolerância. Tem gente que pega uma garrafa de vinho normal, outras não. Uma taça já está embriagada, tá? Então tem essa variação que a gente precisa estar atento. Alguns mitos, tá? Que a gente vai ter que estar bem atento. Tô diminuindo essa imagem aqui que deu um BOzinho aqui. Uma coisa que a gente vai ter que estar bem atento, né? Que o álcool, ele não abre apetite, tá? Ele não facilita a digestão, ele não alimenta, não dá força, ele não mata a sede, ele não aquece, ele não estimula e ele não faz bem ao coração, tá? Por quê? Quando eu falo da taça de vinho, não é o álcool do vinho, é a uva, tá? Não mata a sede. Ai, uma cervejinha gelada mata a minha sede. Não, não mata. O que mata a sede é a água. Me alimenta e dá força. Não dá. O que te alimenta e dá força é fruta, legumes. Abre meu apetite. Não abre, ele te entope, tá? E a gente precisa estar bem atento a isso, esses mitos, porque a pessoa usa esse mito para justificar as bebedeiras, tá? E aí, não é legal, né? Ah, Ana, mas a pessoa justificou. Tá, mas não é certo.
né? A gente tem que estar bem atento a isso, tá bom? Então, essas são algumas das emergências clínicas. A gente vai continuar na próxima aula com mais emergências clínicas e dar continuidade à nossa unidade de urgência e emergência. Hoje eu vou passar a atividade física para vocês, né? Atividade de fixação. São 4 questões. Ó, 4 questões fechadas, tá? Primeira são os sinais e sintomas indicativos de acidente vascular cerebral, exceto. Então, aqui eu tenho os sinais e qual dessas alternativas não corresponde. São sinais que indicam a ocorrência de acidente vascular iminente, ou seja, está acontecendo um acidente vascular. Qual desses sinais aqui que vão caracterizar? Sobre as convulsões, podem ter causa epilepsia, febre alta, intoxicação ou lesões cerebrais. A vítima cai em inconsciência, o corpo fica tenso e ela se debate violentamente com espasmos musculares durante 2 a 4 minutos. Ao presenciar um caso de convulsão, deve-se. O que vocês vão fazer, né? Marcar a alternativa correta. E o 4 é um tipo de ataque que ocorre por um distúrbio no cérebro, como se fosse um curto-circuito. A vítima tem movimentos involuntários desordenados e, em geral, perda da consciência. Essa é a definição de qual patologia descrita aqui embaixo, tá? Então, vão marcar e me enviar por e-mail, pelo WhatsApp ou deixa na escola, tá bom? Essa é a atividade da nossa aula 5. Então, eu vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, não deixem de me mandar, tá? Pode chamar no WhatsApp, no e-mail, que eu respondo. Não vamos deixar para a última hora, para a gente não chegar na prova com muitas questões, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. Um excelente final de semana para vocês.